Meu nome é Natália Salazar E eu sou Renata Schmidt. e esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. Ou bem-vindas, ou bem-vindos, ou bem-vindos. O que vocês quiserem ser, sejam. Nessa manhã de segunda-feira. Tudo é permitido. Willkommen. Welcome. Temos recados? Acho que não, né? Ah, se eu tinha, eu esqueci. Então, eu também, gente. Então vamos direto ao episódio. Isso vai ficar excelente para quem não gosta dos nossos recados, porque normalmente tem um pessoal que não gosta. Tem um pessoal É. que gosta que a gente comece logo o episódio. Já vou começar pelas minhas fontes. Tá bom. Isso é tão raro que eu não sei nem como me sentir. Eu tô até um pouco emocionada. Tô um pouco emocionada, um pouco surpresa, mas vamos lá, gente. Começando pelas minhas fontes. Eu usei diversos artigos da CNN, do Globo, do G1, do Repórter Mato Grosso, Portal Media News, Portal Primeira Página, Jornal Folha do Estado, Folha Vitória, Gazeta Digital, Terra e além do grande aliado Jus Brasil. E ainda matérias do SBT e da Band que são disponíveis no YouTube. Meu Deus, é um nacionalzão da Natália? É um nacionalzão da Natália e é um nacionalzão extremamente triste, infelizmente. Hum. Em novembro de 2023, o motorista de caminhão Regivaldo Batista Cardoso estava em uma viagem de trabalho. Na sexta-feira, dia 24 de novembro, ele tentou contactar a esposa e suas filhas, que estavam em casa em Sorriso, no Mato Grosso, a 420 quilômetros ao norte de Cuiabá. Sem sucesso, ele ficou preocupado durante o final de semana e enviou uma mensagem de áudio para um amigo, dizendo que ele estava preocupado, já que a esposa e as filhas costumavam responder rapidamente às mensagens e ligações do pai. No áudio ao amigo, ele diz: Rapaz, eu estou desde sexta-feira à noite sem contato com a minha família lá, com a minha mulher, minha filha, cara. Eu já estou ficando preocupado aqui. Eu mando mensagem e não me responde. Eu ligo no WhatsApp e não atende. Eu ligo no telefone normal e vai direto para a caixa de mensagem. Não tem como eu passar o endereço para ninguém, né, cara? Eu achei que você estava em Sorriso, eu ia pedir para você ir lá dar uma olhada para mim. Passar lá na frente da casa, olhar por baixo lá do portão, ver se o carro está em casa, se tem movimento de gente lá. O que o Regivaldo não sabia é que a essa altura, tanto sua esposa Clece quanto suas filhas Miliane, Manuela e Melissa já estavam mortas. Elas haviam sido brutalmente atacadas, estupradas e mortas dentro de sua própria casa na madrugada do dia 24. Clece tinha 46 anos de idade, Miliane, Manuela e Melissa tinham 19, 13 e 10 anos, respectivamente. A Miliane cursava agronomia, enquanto a Manuela e a Melissa estudavam em uma escola particular no bairro Centro-Sul. A família era evangélica e, ao que tudo indica, membros de respeito de sua comunidade. Os corpos das mulheres da família Cardoso foram encontrados com ferimentos causados por arma cortante na segunda-feira, dia 27, depois que os vizinhos acharam estranho o sumiço repentino da família e acionaram a polícia. Então, durante todo esse final de semana, o Regivaldo está tentando contato com a família e não foi nem ele que acionou a polícia, foram os vizinhos que notaram o sumiço. Até então, ele não está sabendo de nada. Nossa. A cena do crime foi descrita pelo delegado Bruno França Ferreira como brutal. Segundo a Polícia Civil, ela ficará na memória dos policiais e peritos envolvidos no caso. O prefeito Ari Laffin decretou luto oficial de 3 dias e o caso ficou conhecido como a Chacina de Sorriso. A investigação começou imediatamente. Após inspecionar a casa, investigadores fizeram buscas em 2 obras vizinhas. Em uma delas, a polícia encontrou um pedreiro chamado Gilberto Rodrigues dos Anjos, que costumava dormir no local de trabalho, no piso superior da obra. Ele era o único pedreiro que costumava dormir na obra. Todos os outros pedreiros não estavam no local na noite do crime. Apenas o Gilberto estava na obra naquela noite. Ao ser questionado, o Gilberto alegou não ter ouvido nenhum barulho vindo da casa vizinha.
No entanto, a polícia notou que ele se mostrava nervoso. E tem um policial, eu não lembro agora qual que foi o policial que falou, ele falou que eles foram falar com os pedreiros e todos eles vieram falar com a polícia, né? Mostraram surpresa. E o Gilberto, ele veio por último. E quando ele veio, o policial que estava falando, em um desses artigos que eu citei, o policial fala que ele bateu o olho no Gilberto e ele achou o Gilberto estranho. Ele falou, é esse. A polícia checou o documento de identidade do homem e descobriu que havia 2 mandados de prisão em aberto contra Gilberto. Eita. Um por crime sexual no estado do Mato Grosso e um outro por crime de latrocínio em Goiás. Na casa da família Cardoso, a polícia havia encontrado uma pegada, marcas de um chinelo sujo de sangue. A perícia confirmou que o chinelo encontrado nos pertences de Gilberto era compatível com essa pegada. E isso também já chamou muita atenção da polícia, porque quando a polícia começou a interrogar ele, começou a questionar ele, né? Porque até então eles estavam na obra e ele estava sendo questionado informalmente. Ele estava nervoso e quando a polícia perguntou se ele tinha um chinelo, ele falou que não tinha. Que pedreiro que não tem um chinelo, gente? Que pessoa no mundo que não tem um chinelo? Que tá dormindo na obra e não tem um chinelo? Você fica o dia inteiro de tênis e dorme de tênis? Sabe? Tipo, quem é que... Interrogado oficialmente, ele confessou os crimes. Gilberto entrou na casa pela janela do banheiro na noite de sexta-feira, sob o efeito de drogas, com a intenção de assaltar as vítimas. Isso segundo o próprio Gilberto. Clece, a mãe, tentou impedir o crime. Ela entrou em confronto com o suposto assaltante, entre muitas aspas, que pegou uma faca e a atacou. A filha mais velha, Miliane, de 19 anos, saiu do quarto para socorrer a mãe e também foi atacada a facadas. Gilberto atacou ainda a terceira vítima, Manuela, de 13 anos de idade. Todas as vítimas apresentavam ferimentos de faca, incluindo cortes profundos no pescoço. Enquanto as mulheres agonizavam, lutando por suas vidas, ele iniciou uma série de estupros, indo da mãe para as filhas. Mais tarde, isso seria confirmado pelo laudo da perícia que encontrou o DNA de Gilberto na filha de 13 anos. No processo, a filha mais nova acorda e começa a gritar. E com medo de que os gritos fossem alertar os vizinhos, Gilberto mata Melissa, de apenas 10 anos de idade, por esganadura. Ele então fugiu pela mesma janela por onde ele havia entrado, jogou suas roupas ensanguentadas em um container e se abrigou na obra onde trabalhava. Ainda segundo o delegado Bruno França, Gilberto não demonstrou nenhum arrependimento durante seu depoimento. O delegado disse que Gilberto parecia estar triste apenas por ter sido preso e não pelo crime em si. Ele detalhou tudo sem nenhum remorso. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e estupro contra 2 vítimas adultas, homicídio qualificado e estupro de vulnerável contra a vítima de 13 anos e homicídio qualificado contra uma criança de 10 anos. Preso, ele foi transferido para uma cadeia em Sinop, também no interior do Mato Grosso. Isso porque o crime tinha gerado tanta revolta na região que Gilberto corria o risco de ser linchado. E dizem que em um dos artigos eles mencionam que, não sei se foi num dos artigos ou se foi durante o julgamento, eles mencionam que eles queriam algemar o Gilberto já na obra e levar ele para a viatura algemado. Só que um dos outros policiais falaram para eles não levarem ele algemado, tirar dele as algemas, porque se as pessoas vissem ele sendo algemado e levado, ele podia ser linchado no caminho da viatura. A polícia não acreditou em Gilberto quando ele disse que sua motivação inicial era apenas assaltar a casa. Por isso que antes eu falei suposto assaltante. Para a polícia, Gilberto é um predador com um histórico de violência sexual. Como eu falei, Gilberto tinha 2 mandados de prisão contra ele. Um deles por um crime sexual na cidade de Lucas do Rio Verde. Nesse crime, que aconteceu apenas 2 meses antes do crime em Sorriso, ele Nossa, entrou... 2 meses só? 2 meses.
Ele entrou na casa de uma vizinha no meio da noite, a estuprou e tentou cortar sua garganta. Gente, ele é o Night Stalker brasileiro. É exatamente o mesmo modus operandi que ele apresentou no crime contra a família Cardoso. Sim. Nessa ocasião, a vítima conseguiu lutar contra Gilberto, que ficou assustado e fugiu em uma bicicleta. A polícia também encontrou a calcinha da menina de 13 anos que Gilberto havia levado consigo como lembrança, como um troféu. Isso não foi um assalto que deu errado. Inclusive, dona Renata, era a única coisa que ele tinha levado da casa. Pois é. Como que isso foi um assalto se essa é a única coisa que ele levou da casa? Sim. Tanto que num primeiro momento a polícia realmente achou que era um assalto que deu errado. Só que quando a polícia investigou a casa, inspecionou a casa e viu que todos os bens de valores da família, tudo que a família tinha de valor continuava lá, daí eles falaram, não, isso daqui não é, isso daqui foi E assim, premeditado. é claro, eu tô generalizando, tá, gente? Não é regra e eu não sou da área, mas eu imagino que se você foi num lugar com a intenção de cometer um assalto, a situação saiu do controle, quando você é pego, você vai se sentir muito culpado. Sim. Uma confissão desprovida de remorso para um crime dessa barbaridade não é algo muito usual. Não tô dizendo que não acontece, a gente já viu alguns casos de gente que você fala, tipo, isso é um erro da natureza, não é possível, né? Mas de maneira geral, uma situação dessa que saiu do controle geraria uma reação bem porque diferente. se aquela não é a sua intenção e é um assalto que, sabe, um dia de cão, assim, que nem no filme Um Dia de Cão, um assalto que saiu completamente do controle, deu tudo errado. Você jamais teria falado sobre isso sem remorso. E a lembrança que você não levaria uma lembrança, você não teria Você não levaria um troféu, não. Com isso, o delegado concluiu que não havia outra possibilidade que não fosse um crime com motivação sexual premeditado. Para o delegado, não há dúvidas de que Gilberto seja um serial killer. Ele já cometeu esse tipo de crime antes e o faria novamente caso não fosse preso. A Polícia Civil do Mato Grosso trabalhou com a Polícia Civil de Goiás para investigar se o outro mandado de prisão pelo crime de latrocínio que havia acontecido no estado era realmente latrocínio ou um crime que se assemelhava aos crimes de Gilberto no Mato Grosso. Nesse crime, o Gilberto assassinou o jornalista Osni Mendes Araújo, que aparentemente, segundo o Gilberto, teria tentado se relacionar com ele. Os dois se conheceram em 2013 em um bar na cidade de Mineiros. O Osni ofereceu uma carona para o Gilberto, mas no caminho os dois se desentenderam. Segundo Gilberto, o Osni parou o carro e tentou beijá-lo à força, o que fez com que Gilberto se defendesse aos socos. Gilberto então utilizou a camisa da própria vítima para enforcá-lo até a morte. Ele então roubou o carro de Osni e fugiu para uma chácara onde ele ficou escondido. 5 dias depois, a polícia encontrou Gilberto em um bar e ele praticamente, imediatamente confessou o crime. Ele foi preso, mas ficou na cadeia por apenas 6 meses, tendo sido liberado em 2014 por excesso de prazo na conclusão do inquérito. Ele então fugiu do estado e foi para o Mato Grosso, onde ele foi preso em 2023. O que aconteceu? Ele foi preso, a polícia demorou para apurar, para levar ele a julgamento. A polícia não, a promotoria, né? Nessa hora já é... A justiça. O Ministério Público demorou para julgar ele e ele teve que ser liberado da cadeia, depois de 6 meses, num crime de latrocínio. Gente, eu não tinha ideia disso. Eu tô que nem a mulher do buraco, só passada, chocada, vendo pela primeira vez. Eu vou falar um pouco mais disso nas minhas conclusões, mas é de uma incompetência do nosso sistema. A gente tem leis tão maravilhosas no Brasil, a gente tem leis tão boas, a gente tem um sistema de justiça tão bom, por que que ele não funciona? Se ele funcionasse, seria tão bom.
Porque a lei do Brasil é muito boa. Por que que não funciona, sabe? Eu fiquei surpresa mesmo, porque tipo, a legislação brasileira, até em comparação aqui com a Irlanda, é excelente, é muito... Não, a legislação brasileira é ótimo. E o nosso sistema é ótimo. O problema é que ele precisa funcionar e ele não funciona. Eu fiquei surpresa mesmo, porque normalmente o que acontece é que a gente tem um conjunto de leis que nos atende, só que na hora de executar não é tão fácil, porque o Brasil é muito grande, é tudo uma questão Não, estrutural, mas né? é muito comum. Eu vou falar isso na minha Nossa, conclusão. É nossa, muito comum. chocada, assim, eu realmente não tinha ideia. É muito comum. No Mato Grosso, Gilberto permaneceu na cadeia enquanto aguardava julgamento. Ele foi indiciado 4 vezes por homicídio com as qualificadoras: meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, garantir a execução de outro crime e menosprezo à condição da mulher, que é o crime de feminicídio. Contra as vítimas mais novas, o crime teve ainda a qualificadora de crime cometido contra menor de 14 anos, qualificadora prevista na Lei Henri Borel. Ele foi ainda indiciado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Mesmo antes do julgamento começar, uma decisão do juiz Rafael Penichella já causava revolta por parte da família. O juiz autorizou a ausência física do réu. Gilberto seria interrogado por videoconferência a pedido da defesa, algo que eu não sabia, mas que a lei brasileira permite. Segundo a decisão do juiz publicada, a medida visava resguardar a dignidade das vítimas e proteger os familiares. Que jeito, né? Eu não Sobre entendi como isso, que... eu não sabia que isso era possível no Brasil. Não sabia mesmo. Na verdade, eu sabia que a possibilidade existia se o réu tivesse se o réu tivesse em liberdade, mas não na cadeia. Se ele tivesse preso por um crime desse, realmente eu não sabia que era em julgamento ele podia fazer isso. Também não. Passada. Então, sobre isso, Regivaldo Cardoso diz: é uma covardia. Ele deveria ser obrigado a estar presente. Ele teve a coragem de invadir minha casa, então por que ele não estará presente? Por que a lei dá essa liberdade de escolha? Ele é réu, ele não deveria escolher. Não muda nada para mim e para minha família, mas queria que ele visse o olhar de desprezo da dor que ele causou à nossa família. A lei dá a ele essa possibilidade de escolha, mas eu não tenho mais escolha. A gente não tem escolha, a gente tem que conviver com essa dor, com a saudade, com a falta que elas fazem. Que dessem pra gente a oportunidade de falar alguma coisa pra ele. E isso eu concordo 100% Sim, com não, o sim. Regivaldo. Ele devia ter que olhar pra Sim. família que ele Eu destruiu. não sabia, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu já tinha visto audiências, assim, eu já tinha lido sobre audiências que acontecem por videoconferência. Não, mas não isso que um réu sim. em julgamento pudesse fazer isso. Não, eu já vi em caso de que, por exemplo, a testemunha tá em outro país, aí tem que falar por videoconferência. Nunca vi isso sendo... Não, eu também já vi assim, audiência no Brasil mesmo, audiência de custódia, esse tipo de outro tipo de audiência, mas ele em julgamento eu nunca tinha visto. Não, Eu não sabia eu que isso era nunca possível. vi pro réu ser dado essa opção, você quer se expor ou não. É um negócio... Então. E o juiz falou que ele estava resguardando a família. Eu não vejo isso como resguardar a dignidade da família e da vítima. Eu vejo isso como dar ao réu. Eu não sei se também foi porque ele poderia ser linchado em algum Mas lugar. aí não Eles não é a podiam dignidade... garantir. Eles não podiam garantir a proteção do réu e eles deram esse caô de que era para preservar a dignidade da vítima e da família. É que é uma fala extremamente problemática. Eu falo isso pensando no caso da Gisele Pelicot que a gente fez, até no que a própria Gisele Pelicot fala, né? A Gisele Pelicot, ela falou que ela decidiu mostrar o rosto porque ela teve a opção, na época da lei francesa, de permanecer anônima ou não. E ela quis mostrar o rosto porque ela falou que ela não tinha nada para se envergonhar. Quem tinha que sentir vergonha foi quem fez aquilo com ela, o que tá absolutamente certo. A partir do momento que o juiz fala que ele vai esconder a situação para preservar a dignidade das vítimas, ele tá dando a entender que as vítimas têm alguma coisa a esconder. Não é? Ele não vai esconder a situação. Ele
prestou depoimento durante o julgamento, mas por videoconferência. Eu acho que ele devia, assim, eu acho que ele devia olhar na cara do Sim. homem que ele, sabe, que ele tirou a família do Regivaldo. Ele devia ter que olhar na cara do Regivaldo, na cara das irmãs, da mãe, da Clécia. Sim, sim, sim. Eu digo que é tipo, você dá uma conotação de que o que aconteceu foi vergonhoso para as vítimas, quando as vítimas não têm nada do que se Então, envergonhar. eu também não entendi É. essa decisão, sinceramente. Mas eu não sou advogada, a Ah, gente não, a tem gente não. muitos ouvintes advogados que podem comentar e podem explicar melhor pra gente é, o que eles acham, né, do ponto de vista legal. É capaz da gente estar fazendo uma interpretação totalmente equivocada e ter um motivo que a gente ignora. Também, não sei. É porque, como leiga, não dá pra gente não ver isso pelo olhar emocional, né? É. Pelo emocional, porque é um crime bárbaro e a gente quer que o réu, que ele sofra o peso da Não, e justiça, existe né? um motivo. Olhar para a família das suas vítimas em julgamento deveria. Eu não Não, sei. e existe um motivo para você dar, tipo, você permitir que as vítimas deem um statement de impacto. Todo Sim. esse ritual social tem o objetivo de te dar uma sensação de reparação, né? Ah, Quando isso é mas tirado de você, né? E eu tô falando isso pela lei estadunidense, eu sei que as pessoas, no julgamento, as vítimas podem fazer um statement de impacto. No Brasil, eu nem sei ah, se isso acontece em todas as situações, em todos os casos e tal. Mas eu entendo que eu é nunca por vi essa no Brasil. necessidade que a gente, enquanto ser humano, tem de encerrar, né? De se sentir Ah, julgado, vingado de alguma forma, assim, né? Entre aspas, tipo. eu concordo com o Regivaldo quando ele fala que dessem a gente a oportunidade de falar alguma coisa para ele. Sim, é isso, porque de certa forma, é uma reparação, né? Você ter a oportunidade de olhar na cara da pessoa e falar, É uma espécie de fechamento para a é, família, né? O julgamento começou numa manhã de quinta-feira, no dia 7 de agosto desse ano, 2025. A primeira testemunha foi o Regivaldo. Ele contou ao júri como sua esposa era amorosa, inteligente e de como ela cuidava bem das filhas, que por sua vez eram carinhosas e estudiosas. Durante seu depoimento, ele pediu que o réu recebesse a maior condenação possível. Já Elianara, a segunda testemunha, contou como a irmã Clécia era trabalhadora e protetora com as filhas. Ela disse: as meninas nunca foram soltas em lugar nenhum, eram sempre protegidas, sempre. Ela era perfeita para aquilo que ela se propunha fazer, a vida inteira. Sobre as sobrinhas, ela contou como Miliane era estudiosa, cuidadosa com a avó e cheia de sonhos. Manuela era uma menina que gostava de subir em árvores, andar de bicicleta e estudar. Muito querida, muito amorosa sempre. Melissa era espoleta e esperta, também estudiosa e também muito apegada à avó materna. O delegado Bruno França contou que da obra onde Gilberto trabalhava era possível enxergar grande parte do interior da casa das vítimas e que o réu confessou ter analisado a rotina delas desde dias antes do crime. Ele monitorava a casa e aguardou que as vítimas estivessem em casa em repouso para entrar nela. O delegado ressaltou ainda que o acesso pela parte frontal da casa era dificultado por conta dos cachorros, que eram bravos, mas que na casa havia um andaime com uma tábua de acesso pelo muro de trás, que era próximo ao lavabo. Foi por aí que ele entrou, né, pela janela do banheiro. O delegado contou ainda que depois do crime, Gilberto se lavou na casa da família e tentou esconder seus vestígios. Sobre Gilberto, ele disse que o réu contou o crime com serenidade e uma tranquilidade assustadora, como se estivesse contando sobre uma pescaria. O policial Márcio Coutinho Escardua contou ao júri como, em 24 anos de carreira, sendo 10 na delegacia de homicídios, nunca havia presenciado um crime como esse. Aos jurados, o representante do Ministério Público destacou que eles foram escolhidos pela sociedade não para julgarem mais um crime ou mais um ser, que esse júri não se tratava de um julgamento, mas sobre valores da civilização, sobre a humanidade, sobre a barbárie e a selvageria.
Ele reforçou que o papel do Ministério Público é entregar à sociedade o julgamento de um ser demoníaco. Meu Deus. Não, ele falou que era, é um negócio de serial killer. Todo mundo falou, esse homem é um ser demoníaco. Ele é brutal. Ele não tem remorso. É assustador. Segundo o promotor, houve premeditação do crime por parte de Gilberto. O réu monitorou a rotina da família, estudou a residência e executou o plano diabólico com frieza e precisão. Ele reforçou essa tese, dizendo que o réu esperou até o momento das luzes se apagarem para cometer os crimes, com requintes de perversidade e crueldade. Ele relatou que foi na cozinha que Clayce se deparou com o criminoso. Ela teria tentado abrir a porta para que os cães entrassem ou que os vizinhos pudessem ouvir os pedidos de socorro. Ele ressaltou ainda que ela lutou bravamente pela vida, suportando muita dor e sofrimento. As filhas tentaram ajudar a mãe, mas sem conseguir lutar contra o criminoso, elas correram para a suíte da casa e tentaram fugir pela janela do quarto, mas não conseguiram, pois já estavam muito feridas e foram alcançadas e vitimadas. Depois do crime, o réu seguiu tranquilamente, depois de ter estuprado 3 delas, foi até a cozinha para lavar o chinelo e saiu pelo mesmo local por onde entrou na casa. As provas contra ele eram seu chinelo, material genético encontrado nas vítimas, roupas de uso pessoal, uma calcinha limpa da menina de 13 anos, um troféu encontrado entre seus pertences e, por fim, sua própria confissão. A acusação ressaltou a fragilidade das vítimas. Segundo o IBGE, a expectativa de vida das mulheres no Brasil é de quase 79 anos, mas as vidas das vítimas foram ceifadas muito antes disso. O promotor disse: ele subtraiu 229 anos de vida. Ele não permitiu que essas meninas chegassem à adolescência, à vida adulta, e continuassem a alimentar de amor a casa da avó. Ele não permitiu que Regivaldo pudesse comemorar agora no Dia dos Pais. Nenhuma pena será justa. O defensor público Everton Nóbrega afirmou que, por decência, ele precisava concordar com a maioria dos argumentos apresentados pela promotoria. Ele disse: nesse julgamento, eu não tenho a vaidade de competir. Estou aqui apenas para garantir um julgamento justo. Por decência, eu não peço a pena mínima, por respeito à população de Sorriso. Ele apontou ainda que, após estudar os autos e ouvir as provas colhidas, ele via como inconteste a autoria e a materialidade dos fatos, bem como as qualificadoras. A única coisa que ele contestou foram os crimes de estupro, pois a única prova de que elas estavam vivas no momento desse crime foi a palavra do próprio Gilberto, que ora era considerado no julgamento, ora não. Porque a gente sabe também que confissão nem sempre esses caras confessam direito. Às vezes eles contam vantagem, porque se ele não tinha remorso, de repente ele tinha até um certo orgulho e ele estava meio que, né, aumentando. Segundo a defesa, o que ocorreu foi o crime de vilipêndio ao cadáver, crime cuja pena é consideravelmente menor. E aqui, gente, eu entendo que agora o ouvinte está extremamente revoltado. Porque a defesa está falando, não, elas não foram estupradas porque não há prova de que elas estavam vivas. Mas, gente, esse, infelizmente, é o papel da defesa. É garantir que o réu seja julgado por exatamente aquilo que ele fez, nem por mais, nem por menos. Para dar um julgamento justo, você tem que ter as provas físicas. E a única prova de que elas estariam vivas realmente é a palavra do Gilberto, que às vezes a promotoria considerava, às vezes não. Então, a defesa precisa fazer esse papel, por pior que seja e mais horrível que soe, né, falar que não foi um crime de estupro, que foi só vilipêndio ao cadáver, porque esse é o papel da defesa. A defesa precisa garantir que o réu
tem um julgamento justo. Lembrando que se a gente não faz isso, se a defesa não faz isso, se a promotoria não zela por um julgamento justo, ou se o juiz não zela por um julgamento justo, ou se o júri faz alguma coisa, isso pode anular a condenação de uma pessoa e colocar essa pessoa na rua. Claro. Então, eu não fiquei nem tão chocada pelo papel do advogado de defesa. Eu fiquei mais chocada porque eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que você cometeu um estupro e um assassinato, e o estupro de um cadáver tem pesos diferentes para a justiça. sim. A É uma pena é coisa que tipo, só me ocorreu consideravelmente agora. menor se você estiver morta. Então, é um É, negócio que assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso até esse momento. Eu fiquei meio horrorizada. do ponto de vista leigo, como uma pessoa que não é advogada, que não é jurista, que não é juíza, eu fico horrorizada. Mas pensando no ponto de vista legal, eu acho que o papel da defesa foi extremamente justo. Eles lutaram pelos direitos do cliente, né, do réu, para que o julgamento fosse justo e assim eles garantem que a sentença é incontestável. Né? Tá. Porque a gente já viu, isso acontece em todos os lugares do mundo, gente. O advogado de defesa, sabe, começa a fazer uma historinha, come bola, não garante os direitos do réu, né? Não contesta o que ele tem que contestar na história da promotoria, e daí o filho da puta apela e às vezes tem até a sentença revertida por um crime que ele cometeu. Ou a promotoria entra, sabe, não faz o processo direito, ou o júri tá recebendo informação privilegiada, o juiz é corrupto, e daí você anula e coloca a gente. Às vezes o perito é corrupto, né? A gente já fez casos aqui de perícia que era corrupta, então infelizmente você tem que lutar pelos direitos do réu para garantir que a sentença seja uma sentença justa e que ela não seja contestada, né? Inclusive aquela série da Netflix, Perícia Viciada, é muito boa. É sobre isso, né? Sobre É peritos excelente, literalmente viciados. O tribunal do júri durou cerca de 10 horas e resultou em uma condenação pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e feminicídio. A sentença foi de 225 anos. Mas então a estratégia da defesa não deu certo, porque ele foi condenado pelos estupros, então. Ele foi condenado pelo estupro. Porque ele mesmo falou que elas estavam. Sim, sim. Né, então. Não tô achando ruim, não. Eu tô achando ótimo. O Gilberto já havia sido julgado e condenado a 22 anos em março desse ano, março de 2025, pelo estupro e tentativa de homicídio em Lucas do Rio Verde. E em maio desse ano, ele foi julgado e recebeu mais 17 anos de prisão pelo assassinato do jornalista Osni Mendes Araújo. E daí ele vai, então, a julgamento em Sorriso e recebe essa sentença de 225 anos. O Regivaldo se disse extremamente satisfeito com a condenação, mas disse que ela não vai diminuir o sofrimento da família. E assim, o Regivaldo, gente, você ouve esse homem falar e dá todas as dores no seu coração, porque ele fala, eu morri com elas. A única coisa que me mantém vivo é minha fé em Deus, porque eu morri com elas, a vida não tem mais sentido, assim, ele tá lutando ainda para recuperar o sentido. Ele nunca mais conseguiu voltar para casa. É claro. A família nunca mais conseguiu entrar na casa. Eles tiveram que pedir ajuda de outras pessoas para ir até a casa, né, limpar a casa. Destruiu a família completamente, destruiu completamente, assim. E falando em legislação, a chacina da família Cardoso refletiu no trabalho dos parlamentares no Congresso Nacional. Finalmente. A deputada federal Silvia Alves, da União Brasil, fez um projeto de lei para criar um cadastro nacional de pessoa condenada por violência contra a mulher. Eu vi isso. Eu não sabia que tinha sido por causa desse caso. Desculpa, não sabia. Então, na justificativa do projeto, ela cita o nome o crime na cidade de Sorriso. Já uma proposta do senador Ciro Nogueira, do PP, prevê o acesso público a informações sobre condenados por crime sexual contra crianças e adolescentes
e foi reformulado pela senadora Damares Alves, do Republicanos, nesse ano para receber o nome de Lei Meninas Calvi Cardoso, em referência à chacina de Sorriso. Também houve uma mudança na lei que torna o feminicídio um crime autônomo e aumenta as penas para os crimes cometidos contra mulheres em contexto de violência. A alteração da lei, entre as principais alterações da lei está o aumento da pena de 20 anos de reclusão para 40 anos. Porém, essa lei passou a valer apenas para crimes que ocorrem posteriormente Tá, a ao data da crime lei. em Sorriso, Ah, né? tá. Então não pode, tem que ser, Não é a retroativo. lei foi aprovada, né? Não é retroativa, a lei foi aprovada depois. E essa é a trágica história da família Cardoso. Nossa, eu tô devastada, não tinha ideia que isso tinha acontecido. Então, a gente fica sabendo muito de crimes, né? Rio, São Paulo, Minas, e a gente esquece que o resto do Brasil existe às Sim. vezes. E, gente, é um crime extremamente, assim, bárbaro. Acho que é a sobrinha da Clécia, ela fala, né? Poxa, minha família morreu porque o sistema de justiça falhou. Esse homem, o crime de latrocínio em Goiás, pelo qual ele foi preso por 6 meses, foi em 2013. Esse homem ficou uma década foragido da justiça, fazendo novos crimes, porque eu concordo com o delegado, ele é um serial killer, esses não foram É isso que eu ia ele não falar. fez o crime de latrocínio e ficou 10 É anos isso que eu ia quieto, falar. e depois fez um, e 2 meses depois fez outro. É, Nisso eu não acredito. exatamente, eu fico pensando nos casos de pessoa desaparecida que não deve ter nos lugares que ele morou. Exato. Interior do Mato Grosso, às vezes uma cidade muito pequena, sem recursos. Sim. A gente não sabe, mas eu concordo com o delegado, esse homem é um serial killer. E provavelmente, como ele já tá preso e os nossos recursos, a gente tem uma verba, né? Uma verba que é escassa para esse tipo de Uhum, coisa. É muito improvável que eles descubram que eles sequer investiguem outros crimes cometidos por ele, né? sim. Não, eu acredito que não, a gente não tem nem verba, nem É, comunicação entre as polícias para fazer isso. A gente não tem um cadastro é, nacional de DNA, esse tipo de coisa. Mas é muito triste, porque, como a gente falou, a lei brasileira é tão boa é, e o sistema em si é tão bom, ele só falta funcionar. é. E ele não funciona por falta de recursos, de verba, mas também por incompetência e por corrupção. É, a gente não falou nada sobre a mega operação no Rio de Janeiro, a mega operação do BOP no Rio de Janeiro. Não é nosso lugar falar, porque a gente não é especialista em segurança pública, mas por causa dessa operação, eu comecei a pesquisar mais, tentar me educar mesmo, porque a gente que é de esquerda, que defende direitos humanos, a gente fica muito chocado e a gente esquece de certas nuances às vezes. Então, dessa vez eu fui procurar me. Eu deixei um pouco a revolta de lado e eu fui procurar me educar um pouco, sabe? Sobre. Porque o Brasil é um país de muitas nuances, o É. Brasil é um país de muita perspectiva, muitas perspectivas e particularidades que não se aplicam a países da Europa, que não se aplicam à Austrália, aos Estados Unidos, entendeu? A gente tem que ver o Brasil como só o Brasil mesmo, o Rio de Janeiro só como Rio de Janeiro, São Paulo só como São Paulo, porque há particularidades que não existem em outros lugares. E daí eu tô me educando bastante sobre isso, sobre a questão da segurança pública e a situação do Brasil, e é impressionante a quantidade de policiais e de advogados que eu tô vendo, independente de política, tá, gente? Tô falando aqui, eu tô tentando me educar sobre segurança pública. Não tô falando de política, não tô falando de esquerda e direita. Os dois lados estão usando isso até não poder mais para fazer politicagem, mas eu estou falando de segurança pública em si, falando de advogados, de policiais, de pessoas especializadas no assunto. É impressionante como a gente solta pessoas que deveriam estar presas, aguardando julgamento, pessoas com, sabe, que são réus confessos, a gente solta porque a gente não consegue levar julgamento rápido o suficiente.
É impressionante. Tanto que tem vários, assim, pessoas que estão nos higher up, assim, de facção, que já foram presas, tipo, dezenas de vezes e foram soltas. E deveriam estar presas e são soltas. E então é uma falta de recurso, incompetência, corrupção, é uma sopa pesada de, de ingredientes péssimos. E é desesperador, assim. O que eu tô ouvindo falar, o que eu tô lendo é desesperador, assim. E essa é uma das particularidades do Brasil também, né? Do nosso sistema, que é um sistema tão bom e ao mesmo tempo tão falho. O Brasil é o caos. Tem muita coisa É o boa e muita coisa caos. ruim. Sai Ah, muita coisa boa do caos e muita coisa ruim também. então. É, Então, e esse caso é, exemplifica perfeitamente o que eles falam, que é a polícia vai, prende, e daí por alguma coisa, algum problema técnico, alguma falta de recurso, superlotação, a pessoa sai e ela sai e fica foragida cometendo outros crimes. Essa família não precisava morrer. é, Essa família, sabe, ele ficou uma década foragido. Essa família não precisava ter passado por isso. A vizinha em Lucas do Rio Verde não precisava ter passado por aquilo, não precisava ter sido estuprada na casa dela na calada da sim. noite, sabe? É desesperador. Então, é isso, gente. Essa é a história que eu tenho para hoje. É uma história extremamente trágica. É, Crime brasileiro sempre mexe com a gente de uma sei. forma mais forte, sempre deixa a gente um pouco mais emocionada. Eu espero que eu tenha feito um bom trabalho. Não, É, eu gostei, é uma história muito triste, uma história que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tô meio chocada ainda. É isso, eu não tenho nem muito o que dizer. não tem muito o que dizer, né? A gente tenta sempre ter um clima mais descontraído, mas Não é hoje sempre não que deu, dá. gente. É. Não é sempre que dá. E com isso a gente espera que você não desista. Não desista da gente. Não desista da gente, não desiste do Brasil e sejam bons. E busquem conhecimento. E Radebra. Sloan. Tchau, tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!